Olá pessoal, estamos aqui novamente, já é o terceiro ou quarto vídeo que a gente grava sobre o PL 507, que trata da alteração do plano de carreira dos professores. Esse PL estava previsto para ser votado no 18 de dezembro, né? O governo não conseguiu votar esse PL, graças à grande mobilização dos professores, dos servidores, dos funcionários de escola, a grande greve que ocorreu, que a sociedade apoiou, a comunidade apoiou. Essa grande greve fez com que o governo não colocasse em votação o PL 507. Porém, agora está previsto para o final do mês de janeiro, agora, em convocação extraordinária, a votação do PL 507. O que nos chama a atenção é que o governo sempre disse que não tinha mais o que aportar. Desse período de 18 de dezembro até agora, saiu o Índice Nacional do Piso Salarial, de 12,84. A gente sabe que o governo todo ano paga o completivo do piso, que é um direito, porque foi feito um acordo num processo judicial lá que trata do piso. Então, todo ano o governo tem que dar o completivo. Agora o governo está dizendo que vai aportar 350 milhões nesse novo substitutivo que ele está apresentando. O qual que isso já é o completivo do piso, já é o que as pessoas têm direito. Então, na verdade, o que está acontecendo? O governo vai apresentar um novo substitutivo, nos apresentou na data de ontem, apresentou para as bancadas dos deputados. Os deputados nos passaram, não recebemos isso do governo, mas recebemos das bancadas, e estamos aqui com o substitutivo, onde ele apresenta uma nova tabela de subsídio, iniciando lá com 2.886,22. Então, se a gente pensar que a gente já teve uma grande vitória, que foi de dezembro até agora, um aumento de 12,84% no piso salarial. Esse valor, né, doutor Marcelo, referente a 40 horas. 40 horas. Isso tem que ficar bem claro. Esse PL, gente, é muito complicado, tá? É um PL que mexe bastante na carreira do magistério. Então, nós temos que começar a conversar com vocês ponto a ponto sobre esse PL. Para vocês terem uma base, esse PL traz o fim das vantagens temporais, assim como a PEC, o PLC da 10.098, também esse PL traz o fim dos triênios. Acaba com as vantagens temporais. Acaba com as vantagens temporais. Outra questão, né, que ele traz é a criação de uma parcela autônoma, né, com a sobra das vantagens, dessas vantagens temporais. Fazer o professor pagar o seu próprio piso salarial. Essa é a conclusão que a gente chegou, porque o governo cria um subsídio, né, pega lá o salário do servidor, do professor, joga para dentro desse subsídio, e o que sobrar, ele cria essa parcela autônoma que pode ser inclusive absorvida por reajustes posteriores, né? Então essa é a grande armadilha do projeto, né? Porque além do professor pagar o piso com o seu próprio salário, né, essa sobra das vantagens temporais que ele adquiriu durante o tempo, né, de trabalho, vai virar essa parcela autônoma que pode ser absorvida, né, ou vai ser reduzida conforme ele vai ter aumento no subsídio. Pessoal, para deixar um pouco mais clara essa questão do que é o subsídio que o governo está propondo, nós temos o exemplo claro que a gente tem usado em todos os vídeos do salário da professora Elenira, presidente do CEPES. A professora Elenira, ela tem um salário que começa assim, o professor conhece bem o seu contra-cheque. Nós temos lá no contra-cheque da professora Elenira um básico, que é o primeiro item, no valor de R$ 1.398,72. Depois nós temos embaixo do básico um triênio, os triênios, que é R$ 349,70. Depois nós temos triênio da emenda constitucional 98. Você pode procurar no seu contra-cheque que aparece R$ 209,82. Então nós temos um total da remuneração lá da professora Elenira, R$ 1.958,24. A professora Elenira é nível 5, letra C. Tá? Esse é o nível e a letra da professora Elenira. Na proposta do governo, ele traz um subsídio e ele diferencia os níveis. No caso da professora Elenira, ela está passando por uma tabela de subsídio lá, que ela entra no nível 3, letra C, que tem um subsídio no valor de R$ 1.670,58. Se tu pegar o vencimento básico da professora Elenira, mais os triênios, mais todas as vantagens dela, e somar
o valor de 1.958,24, diminui do subsídio, que é 1.670,58, a professora Helenir vai ter uma parcela autônoma de 287,60. Então, no final das contas, a professora Helenir em subsídio, ela vai ganhar 1.670,58, que é o subsídio, mais uma parcela autônoma de 287,66, que é a soma das vantagens dela do subsídio, da diferença do subsídio. Aí ela tem um total de 1.958,24. Então a professora Helenir não ganha nenhum real de aumento. Nada, professora Helenir. E o que acontece ainda, né, doutor Marcelo? Ela utiliza o valor dos seus próprios triênios para compor o valor do subsídio do nível e da classe no qual ela está enquadrada, né? E essa sobra... que vem. Essa sobra de parcela autônoma, né, de 287,66 é a porção, né, do salário dela que pode ser absorvida por reajustes posteriores, né? Então, para a professora Helenir ter um aumento real no seu contra-cheque, ela vai precisar de um aumento ainda de 17% no piso do magistério, acima de 17%, para passar a ter um aumento real, né, nos seus vencimentos. O ano que vem, por exemplo, dezembro de 2020 para janeiro de 2021, o que vai acontecer? Vai ser um novo percentual lá do piso. Vamos dizer que seja lá 5%. O governo vem, pega da parcela autônoma desses 287,66 da professora Helenir, né, doutor? Retira dali esses 5%. Retira esses 5%. Então sobra mais um valor para 2022, para 2023, para 2024 e assim por diante. Então é a própria professora Helenir que paga o seu piso e o governo não gasta nada com a professora Helenir. A economia, né, com esse pacote do governo, né, que ele tanto anuncia, vai ser às custas do servidor, né, porque os aumentos vão ser pagos por ele mesmo. E é isso que a gente vem dizendo, tanto que a gente desafiou o governo que provasse que isso é o contrário e até agora o governo não conseguiu provar. Na verdade, quem está pagando o próprio piso é o próprio professor. Essa é a verdade. Não vamos fugir da verdade. Não adianta dizer que o governo está dando 350 milhões, porque ele não está dando. Ele está tirando da própria professora Helenir e de todos os professores para pagar o piso. Essa é a verdade. É bem complicada essa questão, então a gente tem que deixar isso bem claro. E essa fórmula da parcela autônoma, dessa absorção da parcela autônoma, atinge principalmente os servidores mais antigos, que têm mais triênios, né? Que já foram, e isso eu preciso deixar bem claro para os nossos deputados. Nossos deputados, vocês aprovaram o PLC 513 e criaram uma contribuição extraordinária para os aposentados. Agora vocês vão punir de novo os aposentados que têm o maior tempo de triênio, têm as maiores vantagens, vão ser punidos de novo. Então, além deles pagar um percentual agora, todo mês, de desconto previdenciário, eles não terão mais aumento nos próximos 5, 10, 15 anos, porque vão ter uma parcela autônoma grande, né, num valor alto, que vai ir sendo absorvida com os outros aumentos. E esses aumentos, né, pode demorar até 10, 15 anos para absorver toda essa parcela autônoma e o aposentado passar a ter um aumento real, né, no seu contra-cheque. Então, por exemplo, o aposentado, a dona Maria, nossa aposentada lá do município, vamos dizer, lá de Cruz Alta, do Rio Grande do Sul, ela tem lá, ela recebe 2 mil por mês lá, ela vai ter o desconto previdenciário desses 2 mil. Como ela está aposentada, ela tem lá os triênios, os quinquênios, e nos próximos anos, em vez dela ter aumento, vão tirar dessa parcela autônoma. Então ela está sendo punida 2 vezes. Estão punindo os nossos aposentados novamente. Isso é muito sério. A gente precisa muito que os deputados entendam isso para não aprovar esse PL 507. Para vocês terem uma base, o governo está dizendo que vai ter uma diferença de 30% entre o começo e o final da carreira. No plano atual, nós temos do começo do nível 1 ao nível 6, 200%. Agora, para deixar bem claro para vocês, se vocês pegarem no projeto do governo, que está aparecendo para vocês ali, entre o nível 1 e o nível 3, onde está a grande maioria dos professores, que é os professores que têm graduação, tá? Que é o nível 3, ali o que acontece? O governo dá 5% de diferença. 5%. Depois os outros 25% vai lá com pós-graduação, mestrado e doutorado. O que acontece? O governo está dando o maior percentual para quem
tem a maior formação lá no final da carreira, onde tem muito pouca gente. Não, mas a gente, né, doutor Marcelo, até entende que seja uma forma de valorizar a carreira, mas por trás disso está essa nova armadilha do governo Leite. Porque aonde está a massa, a maior quantidade dos professores, a diferença de coeficientes é pequena. E aí no final da carreira, onde tem um percentual menor de professores já, né, na atualidade, ele dá um percentual maior. Isso é um problema grave. O que a gente está defendendo nesse PL? Que tem que ter uma diferença entre os níveis de percentual na lei. O governo apresenta uma tabela de subsídio e dá os valores, mas ele não bota o percentual na lei. O que nós estamos defendendo? Que se tiver alguma alteração, tem que ter o percentual coeficiente, na lei. Diferenciação por exemplo, entre o nível 1 e 2 tem que ter um percentual fixo na lei estipulado, entre o nível 2 e o nível 3 outro percentual, só com tabela de subsídio lá em anexo 1, não adianta. A lei tem que ter o percentual fixo na carreira. O que pode acarretar a inexistência desses coeficientes na lei? O ano que vem, quando o piso do magistério aumentar, vai criar um achatamento na carreira, porque vai aumentar só para os primeiros níveis e não vai ter um reflexo automático em toda a carreira, né? Isso a gente, com o passar do tempo, pode chegar a ter todo o quadro do magistério recebendo piso, né? Então isso é muito perigoso, né? Acaba com a carreira do magistério, né? A retirada dos triênios, né? A periodicidade das promoções e essa tabela só com valores acaba com a carreira do magistério. Nós não tendo previsão legal, como nós temos no plano de carreira hoje do magistério, que tem lá a diferença entre os níveis fixos, termina com o plano de carreira. Outra questão muito séria, a extinção do difícil acesso, da docência, da gratificação de direção e classe especial. Isso é muito complicado. As pessoas recebem hoje lá sua gratificação e vai ser extinta. O plano cria outra nomenclatura para essas gratificações, mas ele retira aquele percentual do vencimento básico. Então ele vai desvincular do subsídio ou do básico. Vai criar valor fixo. Então, que pode ser reajustado ou não, né? Então vai ficar à mercê da vontade política dos governos. Só uma coisa, doutor Marcelo, retornando aqui na questão dos subsídios e da diferenciação entre os níveis lá no fim da carreira, né? O que acontece? O professor hoje que não tem a titulação, né, de pós-graduação, de especialização, ou de mestrado ou de doutorado, jamais vai conseguir atingir essa graduação. Por quê? Porque o governo não possibilita que o professor se qualifique, participe de um mestrado ou de um doutorado, né? A gente tem hoje várias ações que tratam a prática de que o professor que solicita uma licença para fazer esse curso, né, ela é prontamente indeferida pelo governo por falta de recursos humanos ou por outras razões, né, e isso acaba inviabilizando que o professor progrida na carreira, né? Então esses níveis vão existir, mas dificilmente o professor vai conseguir alcançá-los.